Prezados irmãos, a paz do Senhor, nesta manhã eu gostaria, meus queridos, de fazer uma oração em especial para Israel, porque a gente vê que Israel está lutando contra o terrorismo, está protegendo o planeta, está protegendo as pessoas de bem. E agora essa guerra se intensifica ali com o Irã, e nós conhecemos a história, né, de Irã, da antiga Pérsia. Foi lá que saiu a libertação para Israel voltar do cativeiro. Foi durante esse reinado do rei Pérsia. E há muitas coisas envolvendo, né? E eles acham que têm direito de uma coisa e por fim acabam oprimindo Israel. Israel encurralado se defende. Mas a gente sabe o final das profecias, que Israel vai lutar até o final. E quando Israel tiver cercado, que não tiver condições de se defender mais, os inimigos à porta, oprimindo, o nosso Jesus, Yeshua HaMashiach, ele descerá dos céus e pelejará por Israel. E a Bíblia diz que com um sopro da sua boca, ele vai destruir os inimigos. Então, meus queridos, nós estamos aguardando o desfecho final dessa história. Mas me entristece muito saber de tanta guerra, de tanta destruição, tanto desperdício de materiais tirado da própria terra, transformado em bombas que destroem cidades inteiras, destroem vidas inteiras. Desculpa, estou gripado, não recuperei ainda, mas não poderia deixar de falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo. Então, meus queridos, oremos por Israel, para que Deus continue protegendo Israel. A Bíblia diz aqui no livro de Salmos, né? Eu gosto muito do livro de Salmos, diz assim no Salmo 91, quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro, da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com as suas asas, e sobre elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o temor que campeia durante a noite, nem a flecha que busca o seu alvo durante o dia, nem peste que propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Até aqui esses versículos. O versículo 7 ainda diz assim, olha, ainda que tombem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e perceberás a retribuição proporcionada aos ímpios. Então, meus queridos, Deus, ele pelejará por Israel, ele se levantará por Israel. Por enquanto, Israel tem força, tem munição, tem coragem, tem disposição para lutar contra o terror. Mas, quando isso não for mais possível, o próprio Deus, Yeshua HaMashiach, ele descerá dos céus com autorização do Altíssimo e destruirá os inimigos de Israel e do povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você ama Deus, se você espera, se você tem esperança
em Jesus, em Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo, que desceu às partes baixas da terra, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso. E foi preparar morada, e essas moradas estão sendo preparadas. E quando estiver preparada e as profecias cumpridas, ele virá buscar esse povo, porque ele prometeu. Tá certo, meus queridos? E apenas aqui um versículo, ou dois, em hebraico, do Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo ou na morada do Altíssimo estará sempre sobre sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio e minha fortaleza. O Deus a quem deposito toda a minha confiança. Diz assim: Yoshev Beseter Elion Betzer Shaddai Itlona. Omar Ladonai Marci. O Mitsudat Elohai Evtar Bo. Kihu Yatzilha. Mipar Yakush Midever Avot. O 4. Bevato Yaser La Vetahat Kenafav Tese Sina Vesoreha. Amito. O 5. Lotira Mipahat Laila Mehept Yaufi Yoma. Aqui foi José Lucindo da Silva, falando aqui dos Salmos em hebraico e comentando sobre a guerra e sobre a esperança de Israel, que é em Deus, que é no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, aquele que tudo pode. Nada escapa do seu olhar, não tem como fugir da presença dele, porque ele fez todas as coisas. Deus, para mim, na minha cabeça, no meu pensamento, Deus é a soma de toda a força, de toda a energia, de toda matéria que existe no universo, de todo tipo. Ele domina, ele tem nas suas mãos, ele chama nas suas mãos. Ele mede as águas da terra, dos mares, na concha da sua mão, porque ele é o Todo-Poderoso. Para Deus, 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Então, meus queridos, nós amamos a Deus, oremos por Israel, porque aquele que ama Israel, aquele que ora por Israel, será protegido, será amparado. Vocês poderão dizer, mas por que tanta guerra? Porque o homem é mau. Porque o homem é mau. Por que o homem tem que gastar dinheiro com armas? Deus autorizou fazer alguma arma? Deus mandou fazer arma? Não mandou. É o homem quem faz. É o homem quem busca estar acima do outro, ganhando mais que o outro. É a ganância do homem, é a ignorância do homem, é a maldade humana que impera. Não é a vontade de Deus. Deus não quer isso para nós. Deus fez um jardim de delícias para o homem. Colocou o homem lá. O homem é que saiu do acordo. O homem é que pisou fora da linha, das 4 linhas. Então, meus queridos, nós não somos nada. Nós estamos vivos porque respiramos o oxigênio que Deus dá de graça. Vai precisar de um tubo de oxigênio para respirar igual eu já precisei. Na época ficava em R$160 o tubo de oxigênio. Dava para 3 dias. E Deus nos dá de graça. Então, meus queridos, que Deus, o Pai Todo-Poderoso, esteja contigo, esteja com você, ilumine a sua vida, guarde os seus caminhos, proteja toda a sua família do mal, porque pode ter certeza, até essas pessoas que estão lá no Irã,
que estão lá em Israel, estão sendo protegidas por Deus. Deus não desampara ninguém. E mesmo que a pessoa morra ali na guerra, porque muitos vão morrer, mas ele está na mão de Deus, ele está sob a proteção de Deus, porque para Deus não há vida e não há morte. Para Deus existe o presente. E para Deus o presente, o futuro e o passado está na mesma linha. Então, meus irmãos, somos seres espirituais. O nosso corpo é perecível. Nosso corpo tem finalidade. Tem final, né? Tem finalidade. Ele chega ao fim. Ele chega ao fim quando ele atinge a sua maturidade, envelhece e as forças vão se acabando até a gente tombar no pó da terra e voltar ao pó da terra como Deus, o Todo-Poderoso, ordenou. Então, meus queridos, Deus nos ama, Deus te ama, Deus te busca, Deus olha desde os céus e vê você e diz, abra o teu coração, aceite a Jesus, a Yeshua, a salvação, a vida eterna. Porque Jesus falou, qual é a vida eterna? A vida eterna é que creais que eu saí de Deus e que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e nós precisamos dele para retornar àquela posição que o homem ganhou quando foi criado por Deus. Tá certo? Então, que Deus abençoe você, que Deus salve você, sua família. Ore por Israel, ore por sua família. Eu estava vendo as pessoas subindo as montanhas, escapando da cidade, porque ia cair bomba lá, foi avisado. Meus queridos, eu precisei sair da internet do vídeo que estava vendo, que eu estava sentindo mal. Não dá para ver tanta destruição. O homem não foi feito para isso. O homem foi feito para desfrutar da presença de Deus. Então, a cada respiração sua, você está vivo porque Deus lhe proporciona. Você acorda porque Deus lhe proporciona. Você terá salvação porque Deus proporcionou. Deus proporcionou, Ele resgatou, Ele te buscou através do sacrifício de Yeshua, de Jesus de Nazaré. Tá certo? Então vamos fazer uma oração, uma breve oração, e coloque a sua vida na mão de Deus. Coloque. Você precisa de Jesus. E você, onde você está, você pode aceitar Jesus. Aí você vai pensar em buscar uma igreja para você congregar. Mas onde você está ouvindo, você pode dobrar o seu joelho, ou se você estiver sentado, ou se você estiver deitado, não poder se levantar. Ore, entregue a sua vida a Jesus. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida, porque aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo, do lago de fogo e enxofre, que ali não tem escapatória, é destino final. Então, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida, e é só você confessar a Cristo como teu Salvador, dizer a Ele, não custa nada, Ele não cobra nada, meus queridos, Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço por nós. Então, não te desespere, não te canse, não te fadigue, mas tenha certeza de uma coisa, só Jesus pode te salvar, me salvar e nos salvar. Deus pode acabar com essa guerra num piscar de olhos, E Ele o fará quando Israel não tiver mais fôlego para suportar. Só o aparecimento de Yeshua destruirá todos os inimigos. E ali pode os inimigos estar misturados
lutando um contra o outro. Vai morrer só os inimigos de Deus. Os que são de Deus, vai morrer os que são inimigos de Deus, porque mesmo que estejam juntos ali, um lutando corpo a corpo um com o outro, só vai morrer aquele que é mau. O de Deus será preservado. O mesmo aparição de Yeshua naquele momento, destruirá os inimigos. Não destruirá as pessoas, destruirá os inimigos, os maus. Porque nós seremos protegidos, como sempre fomos e sempre seremos, porque amamos a Deus. Então, se você ama Deus e pode nesse momento curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, faça isso, tá certo? Deus Todo-Poderoso, eu nesta manhã, Senhor, quero orar a Ti, quero buscar a Tua face, quero buscar a Tua presença em prol de Israel, em prol das pessoas nessa guerra, dos inocentes nesta guerra, Pai. Os que estão ali com medo, fugindo, Senhor. Alguns já estão feridos, uns já partiram para a eternidade. Mas sabemos que mesmo assim eles estão contigo, porque o Senhor guarda todos. Mas protege, ampara Israel, ajuda, põe fim, Senhor. Eu sei que não terá fim porque é profecia bíblica, mas se houver possibilidade, coloca um fim, Pai. Destrói só os inimigos, acaba só com os corruptos, com os maus, com os destruidores de vida, de lares, de famílias, de pessoas de bem. Pai querido, abençoa o teu povo de Israel, e o teu povo, a igreja de Jesus, de Yeshua, aqueles que estão em todo o planeta e buscam a tua face e creem e confiam e esperam em ti. Pai de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus. Amém, amém e muito obrigado. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.